o tema a qual eu busquei do Senhor para estar falando essa manhã, e não é diferente de tudo aquilo que já tem sido dito aqui nessa manhã pelos irmãos, nas suas canções, nas orações, porque a palavra do Senhor é viva, ela age no meu coração da mesma forma que ela age no coração do Alisson, da Cris, do Luiz e assim por diante, da mesma forma que age no coração dos irmãos e seus lares. E estaremos lendo novamente esse tema, o tema do mês da juventude, né? A qual muito falou. João 17, versículo 21 e 22, eu vou estar lendo. Os irmãos me acompanhem, por favor. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Unidade na igreja. Amados, que tema maravilhoso, que tema confrontante também nesse momento que vivemos. E por que não dizer também que tema tão oportuno, né? Sou crente há 16 anos, muitos dos irmãos que aqui, os irmãos que me assistem, e dos que estão aqui, já estavam aqui na igreja quando eu cheguei e tomei minha decisão. E já ouvi muitas mensagens, Deus. Já ouvi mensagens que me confrontaram, que me fizeram chorar, que me fortaleceram, que me encorajaram. E entendo que tudo isso não é diferente para cada um de vocês. Pois muitas vezes a mesma mensagem que confronta meu coração, ela fortalece o coração do irmão que está ao meu lado. Porque é assim que Deus age, é assim que o Espírito Santo ele age no nosso coração. E parando para pensar nesse tempo em que vivemos, nesses últimos meses, em que estágio chegamos? Não digo isso da humanidade, eu digo isso de nós, povo cristão, povo crente, em que estágio nós chegamos. Eu confesso com os irmãos que no primeiro mês eu cheguei a entrar nessa espiral e fiquei muito, mas muito balançado. E se você para ficar ouvindo assuntos somente no sentido da doença, você é levado à loucura. Você é levado à loucura. E pensando na igreja, onde está a igreja? Não estou falando da igreja, instituição física, mas eu estou falando da igreja, meu coração. A igreja que eu tanto falei para as pessoas na rua, as pessoas que não têm ideia de que é uma igreja. Quantas vezes eu não usei essa afirmação, mas a igreja somos nós. E aonde estava aquela igreja neste momento que a minha vontade era enfiar numa toca e ficar ali esperando por alguém dar comida para mim? Eu estou falando de um sentimento que muitas vezes, talvez você, alguns de vocês em casa, ou muitos dos nossos familiares, estejam ainda com esse sentimento. E onde está a igreja? Onde está a igreja? Coração valente, coração que crê no Deus vivo, no Deus que transforma, no Deus que cuida. Cadê essa igreja? Onde está a igreja que canta unidos em Deus? Nós somos mais do que vencedores. Irmãos, é difícil até de pronunciar isso. Como tudo isso conseguiu mexer com o coração do povo cristão? Como tudo isso conseguiu abalar, e tem abalado ainda,
Tenho visto pessoas crentes, irmãos, afirmando que este ano não voltam para a igreja. Se a igreja abrir este ano, eu não volto. Eu não estou falando de pessoas com limitações físicas, de pessoas com impedimentos legais, nós sabemos das restrições. Eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando de pessoas que poderiam estar na igreja. Infelizmente, isso eu não ouvi de um membro dessa igreja, mas não importa. Nós somos todos de uma mesma igreja, Cristo. E tem irmãos pensando dessa forma. Eu fico pensando do que tem acontecido no momento. Será que nós não estamos agindo exatamente como os espias que Moisés enviou para que averiguasse Canaã? Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, lá em Números, no capítulo 13, a partir do versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Esse texto é bastante conhecido. Sabem que pouco antes do povo chegar a Canaã, Moisés escolheu espias e os enviou para que verificasse como era a terra, quais eram os povos que lá existiam, e depois eles vieram e deram um relatório. E disseram que realmente lá mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Até aqui. Se pararmos para pensar, o relatório deles, eles falam: realmente a terra que nós vimos lá, ela mana leite e mel, e este é realmente o seu fruto. Mas, aí vem o mas. E esse mas é a nossa carne. Esse mas são as muralhas que nós mesmos construímos. As notícias ruins. No tempo atual, irmãos, é impressionante como as notícias ruins tomaram conta dos nossos assuntos diários. Só se fala em doença o tempo todo. Não estou aqui afirmando, não estou aqui falando que a doença não existe. Mas o que eu queria deixar para os irmãos, que eu tenho buscado isso de Deus, é que o que eu vou fazer? Eu vou fazer um buraco para mim na minha casa, vou acumular comida lá para me ter durante um ano, e quem não fez isso, que se vire, e assim eu vou viver. Os irmãos sabem que as coisas não são assim. Estará a igreja neste momento diante de um gigante microscópico? Até, eu nem sei se existe esse termo, né? O gigante que, ao mesmo tempo, é algo muito, muito pequeno, a ponto da gente não conseguir imaginar.
A igreja que tantas vezes cantou de teu cuidado eterno, me cerco, ó Salvador. Essa igreja que agora está amedrontada. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio. Irmãos, muitas vezes é difícil não ir às lágrimas, lembrando da igreja cantando isso. É muito difícil, irmãos. Porque tudo isso tem que fazer diferença na nossa vida. A gente não pode se conformar com isso. A gente não pode se deixar vencer por isso. Muitas vezes, às vezes eu comento alguma coisa no trabalho e você vê sempre as palavras de algumas pessoas como que torcem para o contrário. Fala, está falando aí? Agora ele mesmo se contaminou. Eu já disse isso no trabalho, irmãos. Eu não sei quais são os planos de Deus para mim. Talvez eu seja cometido dessa doença e talvez Deus me leve deste mundo. Mas eu vou para a glória em nome de Jesus. Eu não posso, novamente falando dos irmãos, eu não posso construir uma toca para mim, me enfiar dentro daquela toca e achar que ali eu estou salvo. Porque isso não acontece. Isso não vai acontecer. Nós vemos muitas vezes na igreja também, nós aprendemos isso, que no mundo jaz o maligno. Hoje é um vírus. Mas existem tantas outras coisas. Existem tantas outras coisas que nos acometem. Inúmeras outras doenças. E nós vamos deixar de congregar, deixarmos de falar do amor de Deus, deixar os assuntos da doença tomarem conta do nosso ser, a ponto de a gente não ter vontade de falar que Jesus é o nosso Salvador. E o estágio que a humanidade tem chegado, nós temos visto vizinhos vigiando os outros que usam ou que não usam máscara. Também não quero deixar aqui ser contrário ou não a usar máscara, o assunto não é esse. Eu estou falando do estágio que a humanidade chegou. Estão se vigiando para depois um apontar o dedo para o outro e falar: você é o culpado. Irmãos, vemos desespero de muitos. Eu digo isso não de ímpios, mas de crentes. Podem pensar que neste momento só conseguiriam cantar a primeira estrofe do hino sossegado. O mestre e o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Será que esse povo só está sabendo cantar essa estrofe, esqueceu que não se te dá que morramos, podes assim dormir? O Senhor vai vir. O Senhor, Ele vem e nos salva. E as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Assim, diz a canção, com alusão à vontade do Senhor para nossas vidas. E devemos crer nisso. No trabalho, eu vi situações, me lembro do primeiro caso de Covid confirmado. Eu vi colegas preocupados em saber quem era e se frequentou o mesmo refeitório que nós. E um dia eu comentei lá, falei: meu Deus, a gente está tratando essas pessoas como leprosos nos tempos bíblicos, onde as pessoas tinham que ser separadas a ponto de nunca mais ver seus parentes. Como que a nossa sociedade, o povo brasileiro, um povo que se apresenta como cristãos, né? No último censo, se eu não estou enganado, eram declarados 60% católicos no Brasil,
27 evangélicos, e eu sei que acho que 2% espíritas. Este povo que agora estamos todos vivendo essa situação. E uma frase que muitas vezes era usada, né? Vamos pedir a Deus para que tudo isso passe. Agora as pessoas mudaram isso. Vamos torcer para a vacina ficar pronta. Não estou falando, irmãos, que a vacina não vai ter resultado nenhum. Porque da mesma forma que Deus ele age no coração de cada profissional, ele vai agir no coração do profissional também, como os médicos, como os cientistas, para que lutem, para que trabalhem em prol da vontade do Senhor. Eu creio nisso. Mas será que o povo crente está esquecendo da volta do Senhor? Está esquecendo da mensagem transformadora do Senhor? Da mensagem que é viva e eficaz? Se eu falar para os irmãos que eu não temo, eu não me importo com nada disso, é mentira. Eu também temo, eu também tenho receio, eu também procuro zelar pelos meus familiares, mas eu preciso firmar meus caminhos no Senhor. Eu preciso me antenar, me lembrar de tudo aquilo que tenho ouvido, de tudo aquilo que Deus já falou no meu coração. A palavra do Senhor diz que uns confiam em carros, lá no Salmo 20, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Amém? Não estou falando para sermos contrários às medidas sanitárias, não estou falando para descumprirmos as determinações legais. Estou falando para não esquecermos de tudo que temos ouvido novamente. E a afirmação da igreja, quando pronuncia esse versículo, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder sua alma? De que vale ao mundo, de que vale ao homem ganhar o mundo, possuir todas as coisas do mundo e perder sua alma? De nada adianta, de nada. Na semana passada, me tocou muito quando o Alisson ele compartilhou aqui de ter visto a sua mãe chorando por não poder ir à igreja. E eu fico pensando nos muitos irmãos nossos, mais idosos, que estão impedidos neste momento de aqui estar, estão em seus lares assistindo. Quantos deles não estão sedentos por aqui estar conosco? Quantos deles não estão pedindo ao Senhor todos os dias para que isso passe o Estou capaz de dizer para os irmãos que se não fossem impedidos legalmente, estariam aqui conosco, mesmo sabendo que são de um grupo de maior risco. Porque em seus corações, pela vivência com o Senhor, eles sabem que não há melhor lugar no mundo para estar do que nos braços do Senhor. Porque sabe que devemos ser as candeias do mundo. E não se acende uma candeia e a coloca embaixo do alqueire, como diz a palavra do Senhor. De que adianta você ter uma lamparina se você está escondendo ela, está colocando um pano em cima dela? Ela não vai iluminar nada. Está terminando, irmãos, um versículo lá em Romanos que ele é usado em muitas situações na igreja. E por que não também ser usada nessa situação? Pois eu creio que isso se aplica perfeitamente. Romanos 12, 2, que assim diz:
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em 1 João 2, 24 e 25, também está escrito: portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? Ó Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelo incômodo que ela traz ao meu coração. Eu te peço, Senhor, que seja com o Teu povo, ó Deus, seja com a Tua igreja, com as Tuas igrejas, Pai. Traga-os novamente, ó Deus, para Teu lado, Pai. Fala o coração de cada um deles, ó Deus. E fortaleça-nos, ó Deus, encoraja-nos a cada dia, Pai. De forma, Deus, que não sejamos vencidos por isso, Pai, mas que venhamos sempre. O Senhor, ó Deus, é o transformador das nossas vidas, é o nosso grande produtor. Louvado e agradecido seja por nós.